Do capítulo de número 29, a cerimônia e os sacrifícios para a consagração de Arão e seus filhos ao sacerdócio. 29:1 diz: isto é o que lhes hás de fazer, para os santificar, para que me administrem o sacerdócio. Toma um novilho e 2 carneiros sem mácula, quer dizer, sem mancha, e pão asmo, e bolos asmos amassados com azeite, isso quer dizer, sem fermento, e coscorões asmos, untados com azeite. Coscorão é uma espécie de biscoitão duro. Com flor de farinha de trigo os farás, e os porás num cesto e os trarás no cesto, com o novilho e os 2 carneiros. Então farás chegar Arão e seus filhos à porta da tenda da congregação, e os lavarás com água. Depois tomarás as vestes e vestirás Arão da túnica e do manto do éfode, e do éfode mesmo, e do peitoral, e o cingirás com o cinto de obra de artífice do éfode. Bem, aqui está dizendo o seguinte: tinha que separar animais, você já viu, os animais, e o material do manjares, porque é que vai ter sacrifício de sangue e de cereais também. E ali o sumo sacerdote, no caso, e os filhos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, deveriam vestir as roupas padronizadas para o sacerdócio. Versículo 6: e a mitra porás sobre a sua cabeça, a coroa da santidade porás sobre a mitra, que é aquela plaquinha, né? E tomarás o azeite da unção e o derramarás sobre a sua cabeça, assim o ungirás. Então vamos lá. Eles tinham que colocar as roupas consagradas, as roupas certas, botar a mitra, aquela plaquinha da cabeça escrito santidade ao Senhor, que automaticamente é a plaquinha de identificação. Aí ali eles seriam o que? Ungidos. Derramariam o azeite sobre a cabeça de Arão. A unção era automaticamente o símbolo do revestimento. Símbolo do revestimento. Quando você fala consagrar, é o mesmo que sagrar. Agora, esse azeite aqui, que era derramado, é automaticamente aquele azeite composto, que nós já falamos, já citamos, mas vamos ver mais à frente detalhado. Então, esse azeite era um azeite preparado com especiarias. Não era um azeite puro, como alguns até fazem por aí, não. É um azeite especial, preparado com especiarias e era totalmente aromático. 8. Depois farás chegar seus filhos e lhes farás vestir túnicas. E os cingirás com o cinto, Arão e a seus filhos, e lhes atarás as tiaras, para que tenha o sacerdócio por estatuto perpétuo. E sagrarás a Arão e a seus filhos. Sagrar é tornar sagrado, que seria o mesmo que consagrar. E farás chegar o novilho diante da tenda da congregação, e Arão e seus filhos porão as mãos sobre a cabeça do novilho. E degolarás o novilho perante o Senhor à porta da tenda da congregação. Veja bem, quando o novilho morria, eles deveriam colocar as mãos sobre a cabeça do animal. Por quê? Eles estavam transferindo para o animal tudo aquilo que automaticamente era da sua natureza. Então, quando coloca a mão sobre o animal, você está transferindo para o animal o seu pecado, a sua transgressão. Versículo 12: depois tomarás do sangue do novilho e o porás com o teu dedo sobre as pontas do altar, e todo o sangue restante derramarás à base do altar. Esse altar aqui é o altar do holocausto, é o primeiro, lá da entrada. Também tomarás toda a gordura que cobre as entranhas, e o redenho de sobre o fígado, e ambos os rins e a gordura que houver neles, e queimá-los-ás sobre o altar. Mas a carne do novilho, a sua pele, o seu esterco, queimarás com fogo fora do arraial. Sacrifício por pecado é. Então, nós veremos isso claramente em Levítico. Aqui não é o caso esclarecer muito. Mas esse primeiro sacrifício era um sacrifício para expiação do pecado. Tá? Para expiação do pecado. Então, pegava-se o sangue do animal, ali, aquele primeiro, passava sobre o altar do holocausto, e o restante era derramado à base do altar. Tinha uma espécie de vala, e naquela vala derramava o sangue do animal que sobrou. 15. Depois tomarás um carneiro, e Arão e seus filhos porão as mãos sobre a cabeça do carneiro. E degolarás o carneiro, e tomarás o seu sangue, e o espalharás sobre o altar ao redor.
e ali automaticamente era feita a expiação do pecado no primeira parte, mas aqui tem uma outra finalidade, porque aqui na verdade nós temos uma sequência. O primeiro elemento, você percebe que ele foi sacrificado para a expiação do pecado. Já o segundo tem uma diferença, porque o segundo aqui diz que o animal, ele também colocava a mão sobre a cabeça do animal e transferia para o animal. Isso aí sempre tem. Ao mesmo procedimento. Agora no 17 também, ia separar as partes do animal para ser queimado. 18 diz: assim queimarás todo o carneiro sobre o altar. É um holocausto para o Senhor, e aí que está a diferença. Cheiro suave, uma oferta queimada ao Senhor. Porque o primeiro é obrigatório, é uma expiação de pecado. Já o segundo é um holocausto, é uma oferta queimada ao Senhor em cheiro suave. Então no primeiro elemento que morreu, você teve uma expiação do pecado. Trata do pecado que a pessoa tem, do pecado original. Já o segundo é uma oferta espontânea, é um holocausto. 19. Depois tomará o outro carneiro, que na verdade são dois, e Arão e seus filhos porão as mãos sobre a cabeça do carneiro. E degolarás o carneiro e tomarás do sangue e o porás sobre a ponta da orelha direita de Arão e sobre a ponta direita da orelha de seus filhos, como também sobre o dedo polegar da sua mão direita e sobre o dedo polegar do seu pé direito, e o resto do sangue espalhará sobre o altar ao redor. Veja bem, o que você tem aqui? Você tem 3 sacrifícios de animais. Os 3 sacrifícios, cada um cumpre uma finalidade. O primeiro é a expiação do pecado. O segundo é a oferta e o holocausto, né? O terceiro é consagração. O terceiro animal que morre, ele é morto pela consagração. Então no primeiro trata do pecado original, o segundo é uma oferta, o terceiro é consagração. Agora perceba que aqui se passa o sangue do animal na orelha direita, ou melhor, nas orelhas direitas, né? E nos dedos polegares direitos, tanto da mão quanto do pé. Por que isso? Isso aqui simbolizava a consagração total do elemento. Se fosse, na verdade, mergulhar o cara, tinha que mergulhar o cara total no sangue. Mas não era mergulhar totalmente no sangue. Era simplesmente simbolizado em pontos do lado direito do corpo, que na verdade simbolizavam a totalidade da pessoa. Versículo 21. Então tomarás do sangue que estará sobre o altar e do azeite da unção, e o espargirás sobre Arão e sobre as suas vestes, e sobre seus filhos, e sobre as vestes de seus filhos com ele, para que ele seja santificado, e as suas vestes, e também seus filhos, e as vestes de seus filhos. Por quê? Uma coisa é a santificação do corpo, outra coisa é a santificação das vestes. Depois tomarás do carneiro a gordura e a cauda, e a gordura que cobre as entranhas, e o redenho do fígado, e ambos os rins com a gordura que houver neles, e o ombro direito, o espado, né? Porque é carneiro das consagrações. Percebe? Então o terceiro é da consagração, o segundo é uma oferta, e o primeiro é uma expiação. 23. E uma fogaça de pão é pão tostado, e um bolo de pão azeitado, e um coscorão do cesto dos pães asmos que estiverem diante do Senhor. Coscorão, já falei, é uma espécie de biscoito duro. E aqui é uma oferta de manjares. Se você pegar aqui, isso aqui é manjares. Porque o sangue, ele envolve automaticamente a vida. E o asmo, ou no caso os manjares, simbolizam a manutenção da vida, ou aquilo que mantém a vida. E tudo porás das mãos de Arão, 24. E nas mãos de seus filhos, e com movimento moverás perante o Senhor. Isso é chamada oferta de movimento. Eles balançavam tudo aquilo perante o Senhor. Esse balanço simbolizava Deus se movimentando no meio do povo dele. Por isso que é chamada oferta de movimento. Depois o tomarás das suas mãos e o queimarás no altar sobre o holocausto por cheiro suave, perante o Senhor. Oferta queimada ao Senhor é. E tomarás o peito do carneiro das consagrações, que é de Arão, e com o movimento moverás perante o Senhor, e isto será a tua porção. Aí pegava o animal, que foi da consagração, e balançava e movimentava automaticamente o peito do animal, que era a oferta de movimento.
E santificarás o peito do movimento e o ombro da oferta alçada, que foram movidos, e alçados do carneiro das consagrações que for de Arão e de seus filhos. Então, na verdade, esses elementos movimentados, eu já falei, reitero, ele simbolizava Deus se movimentando no meio do seu povo, porque automaticamente é por isso que era chamada oferta de movimento. 28. E será para Arão e para seus filhos por estatuto perpétuo dos filhos de Israel, para sempre, né? Porque a oferta alçada, e a oferta alçada será dos filhos de Israel, dos sacrifícios pacíficos, a sua oferta alçada será para o Senhor. Quando fala oferta alçada, é a oferta levantada com finalidade específica, que é no caso aqui, justamente a consagração. E as vestes santas que são de Arão serão de seus filhos depois dele, para serem ungidos neles e sagrados neles. Isso quer dizer que sempre seria e permaneceria dentro da linhagem de Arão, para ele, seu filho, seu neto, bisneto e por aí vai. 7 dias os vestirás aquele que de seus filhos for sacerdote em seu lugar, quando entrar na tenda da congregação para ministrar no santuário. E tomarás o carneiro das consagrações e cozerás a sua carne no lugar santo. E Arão e seus filhos comerão a carne deste carneiro e o pão que está no cesto à porta da tenda da congregação. E comerão as coisas com que foi feita expiação. Ainda no versículo 33, né? Para consagrá-los e para santificá-los, mas um estranho não as comerá, porque santas são. Quer dizer que quando Arão e seus filhos comiam dessa carne, eles estavam compactuando de uma consagração coletiva. Diz no 34, e se sobejar alguma coisa da carne, das consagrações ou do pão até amanhã, o que sobejar queimarás com fogo. Não se comerá, porque santo é. Isso quer dizer, não podia ser passado para ninguém, só podia ser consumido pelos sacerdotes. Assim, pois, farás a Arão e a seus filhos, conforme tudo o que eu tenho ordenado. Por 7 dias os sagrarás. Também cada dia prepararás um novilho por sacrifício pelo pecado, para as expiações, e purificarás o altar, fazendo expiação sobre ele, e ungirás para santificá-lo. Está falando aqui que tinha que preparar primeiro o sistema, o altar, para que depois fosse realizado tudo isso. Então, na verdade, durante essa semana inteira, eles seriam automaticamente consagrados. A cerimônia de consagração duraria uma semana. 37. 7 dias farás expiação pelo altar e o santificarás, e o altar será santíssimo. Tudo que tocar o altar será santo. Isto, pois, é o que oferecereis sobre o altar: 2 cordeiros de 1 ano, cada dia, continuamente. Olha só. Um cordeiro oferecerás pela manhã e o outro cordeiro oferecerás à tardinha. Isso correspondia às 9 da manhã e às 15 da tarde, né? Às 15 horas. Com um cordeiro, a 10ª parte de um efa de flor de farinha, misturado com a 4ª parte de um hin de azeite batido. E para libação, a 4ª parte de um hin de vinho. Porque, na verdade, isso aqui era um sistema. Era o sacrifício da manhã e o sacrifício da tarde. O sacrifício da manhã era feito às 9, o sacrifício da tarde às 15. E ali teria que ter o holocausto, sangue, teria que ter o manjares, a produção da terra, e teria que ter a libação, que era também produção da terra, porém bebidas e líquidos. 41. E o outro cordeiro oferecerás à tardinha, e com ele farás com a oferta da manhã, e conforme a sua libação, a mesma coisa. Por cheiro suave, a oferta queimada é ao Senhor. Quer dizer, o padrão da manhã era repetido à tarde. 42. Este será o holocausto contínuo por vossas gerações, à porta da tenda da congregação, perante o Senhor, onde vos encontrarei para falar contigo ali. Isso quer dizer, para sempre, esse ritual deveria ser guardado, esse ritual deveria ser obedecido. 43. E ali virei aos filhos de Israel para que por minha glória sejam santificados. E santificarei a tenda da congregação e o altar. Também santificarei a Arão e a seus filhos, para que me administrem o sacerdócio. E habitarei no meio dos filhos de Israel, e lhes serei por Deus.
e saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, que os tenho tirado da terra do Egito, para habitar no meio deles. Eu, o Senhor, seu Deus. Então, na verdade, quando ele fala habitar no meio deles, estou começando pelo fim, é através da presença do tabernáculo. Então, na verdade, aqui, Deus, ele está dizendo, o Moisés, passa isso para o Arão, para a turma dele. Seria sacrifício triplo, no caso, né? Uma cerimônia de consagração. Então tinha que expiar o pecado, tinha que oferecer a Deus e tinha que se consagrar a Deus. Então, na verdade, são 3 rituais. E depois estende na manutenção dessa guarda com detalhes. É o que você percebe aqui. E além de tudo, eles deveriam guardar esse memorial de geração em geração. Este foi Êxodo, capítulo de número 29.